Olá, sétimo ano. Eu sou Gustavo, sou professor de Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio Carlos e vou ajudar vocês com os exercícios do material de complementação que está sendo fornecido. Então, nós vamos estudar da página 11 à página 14. Bom, o material começa logo com um texto falando sobre uma epidemia que tem algumas semelhanças e algumas diferenças com o Covid-19, o coronavírus. No caso, o texto é sobre a gripe espanhola. Leiam com bastante atenção. Na página seguinte, nós temos 4 questões a respeito desse texto. A primeira quer saber: apenas algumas das cidades brasileiras foram atingidas pela epidemia da gripe espanhola durante o início do século passado. Cite o nome das cidades afetadas pela presença do vírus mencionadas no texto. Então, quais são as cidades do Brasil mencionadas? Elas estão citadas, é só você transferir para a sua resposta aqui no seu caderno. 2. A chegada no Brasil da gripe espanhola foi parecida ou diferente com o que vem ocorrendo com o coronavírus? Justifique sua resposta. A ideia que eu dou para vocês é: vejam quais são as semelhanças, quais são as diferenças e lista isso na sua resposta. 3. Será que já no início do século passado existiam as fake news, ou seja, as notícias falsas? Identifique no texto a passagem que demonstra a existência de notícias falsas sobre possíveis tratamentos para a doença naquela época. Então veja o que é falso, quais foram os tratamentos falsos para o tratamento da gripe espanhola. 4. Para essa, o ideal seria você utilizar a sua câmera de celular para filmar esse QR Code aqui. Então você montaria um quebra-cabeça com os estados do território brasileiro. E a questão ela vai pedir para você dizer o seguinte: quais estados do Nordeste são citados no texto anterior? Então o estado fala de 2 cidades, Recife e Salvador. Elas são capitais de quais estados? Recife é capital de qual estado? Salvador é capital de qual estado? É isso que é para fazer. Depois nós temos um mapa do Rio de Janeiro dividido por zonas: Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul e Zona Central. E nesse mapa nós temos aí a quantidade de casos do Covid-19 registrados em cada bairro. Bom, então nós vamos ter algumas questões para serem feitas de acordo com esse mapa. Na questão número 1, você precisa citar o nome dos bairros cariocas que possuem pessoas infectadas pela doença. Uma lista de bairros. Cada bairro que tem um círculo vermelho você precisa citar. 2. Existe uma região na cidade que tenha sido mais afetada ou todas as regiões possuem infectados pela doença? Então a gente tem alguma região sem ninguém, com 0 casos? 3. Muitos bairros da zona sul da cidade tiveram pessoas infectadas pelo vírus. Aponte um motivo para a concentração nessa área da cidade. Bom, algumas linhas para vocês pensarem pode ser: bom, será que nessa zona da cidade nós temos muitos pontos turísticos? Será que vem muitas pessoas de fora do Brasil, possivelmente contaminadas, para fazer visitas? Será que pessoas que moram aí costumam viajar para outros países e podem voltar contaminadas? E questão 4. Os gráficos também são linguagens importantes para a compreensão dos fenômenos geográficos. Alguns podem ser animados e ter diferentes formatos, ajudando o leitor a entender melhor e mais rápido a informação que quer transmitir. Então nós temos um gráfico sobre taxas de infecção e em seguida uma atividade que pede para vocês fazerem uma tabela. Então vocês vão escrever o nome do bairro onde tem contaminação e a quantidade de casos. Você vai fazer uma lista, uma tabela com o nome de todos os bairros, um embaixo do outro, e ao lado o número de casos. Daí você vai escolher 4 cores de lápis de cor. Uma para a zona central, outra para a zona sul, outra para a zona oeste, outra para a zona norte. E você vai pintando, por exemplo, Barra da Tijuca, zona oeste, Copacabana, zona sul, assim por diante. Depois você vai informar qual cor predomina. A cor que predominar vai mostrar qual zona da cidade tem mais pessoas infectadas. Em seguida você vai transformar isso num gráfico de barras. Você vai fazer uma linha deitada, horizontal, e vai se preparar para fazer 4 barras. Uma para a zona central, outra para a zona oeste, outra para a zona norte, outra para a zona sul. E aí, para cada bairro onde apresenta gente contaminada, você vai dar uma linha. A barra que ficar mais comprida vai mostrar a zona com mais casos. Por hoje é só. Bons estudos!